Olá, meu nome é Lara. Esse trabalho é intitulado Lagartos como espécies indicadoras para o monitoramento em unidades de conservação da Caatinga. Esse trabalho foi elaborado em conjunto com a Flávia Batista, a Bruna Menezes, a Paula Ribeiro e o Hugo Bonfim, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios, RAM, e o professor Paulo Demarco Júnior, da Universidade Federal de Goiás. Lagartos são comumente utilizados em estudos ecológicos por apresentarem capacidade de fácil captura e monitoramento, e também por possuírem forte associação aos ambientes em que ocorrem. Devido a essas características, os lagartos foram monitorados durante 9 anos na ESEC Raso da Catarina, em fitofisionomias de Caatinga arbórea e Caatinga arbórea arbustiva. O objetivo deste trabalho foi testar e propor um protocolo de monitoramento de lagartos que pudesse futuramente ser integrado às ferramentas do programa Monitora. Como materiais e métodos, foi utilizada a captura com a utilização de armadilhas de interceptação e queda, os pitfalls. Foi calculado a riqueza e a abundância observada das espécies. Foi realizada uma curva de acumulação de espécies pelo método de rarefação que permitisse a comparação entre as fitofisionomias estudadas. Também foi feita uma análise de componentes principais para avaliar se existiam espécies características de cada uma das fitofisionomias. Também foi feita uma análise de espécies indicadoras para verificar se haviam espécies indicadoras das fitofisionomias estudadas. Também foi calculado a abundância relativa das espécies indicadoras encontradas e também das espécies especialistas em formações abertas e florestais. Foram encontrados 2.420 indivíduos pertencentes a 9 famílias e 18 espécies. A riqueza estimada não diferiu entre as fitofisionomias estudadas, mas a abundância observada ela foi maior na Caatinga arbórea arbustiva. Em relação às análises da curva de acumulação de espécies, observou-se que a suficiência amostral não foi atingida para nenhuma das fitofisionomias estudadas e nem quando considerada a riqueza total para a ESEC. Análise de componentes principais das espécies e sítios amostrais constatou que os 2 primeiros eixos explicaram 62% da variabilidade das amostras, sendo encontradas espécies características de Caatinga arbórea, como a Nothosaura vanzolinha e Enyalius bibroni, e outras espécies características da Caatinga arbórea arbustiva, como Tropidurus cocorobensis e a Meivula ocellifera. A análise de Indival encontrou 9 espécies indicadoras, sendo 5 espécies de Caatinga arbórea arbustiva e 4 espécies de Caatinga arbórea. A análise de Indival corroborou com o conjunto de espécies encontrado na análise de componentes principais. Também foram observados declínios mais expressivos nas abundâncias das espécies Tropidurus cocorobensis, a Meivula nigrigula e a Meivula ocellifera nos anos de 2017 e 2021. E esse mesmo padrão foi observado quando realizadas as análises para as espécies especialistas em formações florestais e de formações abertas. Ainda é necessário conversar com a equipe da unidade de conservação para avaliar se ocorreu algum fator diferente nesses anos. Conclusões. As comunidades de lagartos foram bem características de cada fitofisionomia estudada, podendo responder a alterações nestes ambientes, estão sendo um grupo taxonômico interessante para o monitoramento. Recomenda-se a elaboração de um desenho amostral criterioso que evite a autocorrelação espacial dos pontos. Sugere-se também a validação dos dados de monitoramento durante o processo de avaliação de risco de extinção de espécies. Obrigada.